Oi pessoal, então vamos para nosso quinto vídeo, né? Esse vídeo, a partir de agora, nós vamos estar estudando o segundo bimestre, então é a nossa segunda apostila. Então começamos a primeira parte ali da nossa apostila. E a partir dessa aula, pessoal, a gente vai falar muito sobre a questão das ligações químicas, tá? Então a partir, né, dessa aula, no caso, então, primeiro nessa aula a gente vai falar sobre a estabilidade dos átomos e em seguida, né, nas próximas aulas, nós vamos estar falando sobre as ligações químicas. Então a gente vai estar vendo, né, que os elementos químicos, eles não são encontrados na natureza isolados, né? Então mesmo a gente tendo cerca de 90 elementos químicos naturais, quando a gente tem a ligação entre eles, a gente acaba tendo muito mais elementos justamente por isso, porque eles precisam ter uma estabilidade. Então, dificilmente a gente vai encontrar um material onde você tenha ele sozinho, só aquele elemento químico. Justamente por isso, eles precisam ter uma estabilidade, você não vai ter, digamos, um átomo isolado também, igual a questão do oxigênio. Você não vai ter o oxigênio só um átomo só de oxigênio, né? Para formar essa molécula do oxigênio, a gente precisa de dois átomos. Então é isso que a gente vai estar observando, por que isso acontece, né? Por que você não encontra esses elementos químicos com um átomo só? Então é isso que a gente vai estar vendo na nossa aula de hoje, né? E vamos dar continuidade para as próximas aulas também. Então essa parte é uma introdução que a gente precisa ter para vocês poderem entender o restante da nossa aula. Por falar nessa parte, pessoal, para vocês entenderem sobre a questão das nossas aulas, a partir das nossas aulas, né, que nós teremos, eu trouxe aqui para vocês em forma de revisão sobre os íons, né, que a gente falou na outra aula, mas como teve muita informação, né, com relação à nossa apostila, porque é um conteúdo que você tem muita informação, eu trouxe à parte esse conceito sobre íons, justamente só para a gente fixar, porque é uma parte que a gente vai estar falando muito ainda agora nesse conteúdo. Então vocês precisam entender muito bem o que são esses íons, né? Então vocês já sabem que os íons são átomos com cargas elétricas, né? Então eles podem ser positivos ou negativos. E aí a gente tem a subdivisão deles, que vai ser o cátion ou o ânion, dependendo qual é a sua carga elétrica, né? Então, só para a gente revisar lá, então o cátion, quando nós temos a carga elétrica positiva, o que acontece? Quer dizer que ele perdeu elétrons. A gente viu que ele não ganha e nem perde prótons, é só elétrons. E o ânion, ele vai ter a sua carga negativa, e é justamente quando ele ganha elétrons. Então ele fica com mais elétrons do que prótons. Com relação a isso, pessoal, eu trouxe uma tabelinha para a gente ir preenchendo juntos aqui durante a aula, para vocês fixarem muito bem isso, para vocês conseguirem observar os íons quando a gente tem a representação química, para vocês saberem se ele está ganhando, se ele está perdendo elétrons, se ele é um cátion, se ele é um ânion, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Vocês podem observar, aqui eu coloquei no elemento químico, o número atômico deles, né, que é o mesmo número que nós vamos ter de elétrons, se eles estiverem neutros, é justamente o que a gente vai ver, se eles estiverem neutros, né, você vai ter a mesma quantidade, mas não é o caso aqui. Aqui o caso a gente tem a formação dos íons, então ele ganha ou perde elétrons. Aí nós temos os íons, então os primeiros íons que nós temos aqui, os 7 primeiros, eles são cátions. Por quê? Porque eles têm mais prótons do que elétrons. Então isso quer dizer o quê? Que eles perderam elétrons, eles ficaram com mais prótons. E os de baixo, a partir do cloro, nós temos os íons, que são o quê? São os íons, são os ânions, né? Que são os íons com cargas negativa. Por que eles têm carga negativa, pessoal? Isso quer dizer que eles ganharam elétrons, né? Então, elétrons têm carga negativa, eles têm mais elétrons do que prótons. Então, vamos lá, o sódio. Então, vamos completando, né? O sódio, ele tem quantos prótons? O sódio tem 11 prótons. Por quê? Prótons é o mesmo número que o número atômico, então ele tem 11. O que acontece, pessoal? O íon dele, ele é um cátion. Então, isso quer dizer que ele ficou com um próton a mais do que um elétron. Então, isso quer dizer que ele tem quantos elétrons? 10. Tá? Então, ele sempre vai ter, isso quer dizer que ele perdeu o seu elétron. Então, se ele tinha
11 prótons, ele era para ele ter também 11 prótons, mas ele acabou perdendo 1, então ele tem 10. O potássio, seu número atômico é 19, então ele tem 19 prótons também, e ele também perde um elétron. Então, se ele perde um elétron, ele fica com um próton a mais, então ele fica com 18 elétrons. Magnésio, 12, o seu número atômico, então o número de prótons também 12. Como ele é um cátion, então ele perde, né, 2 elétrons, então ele fica com 10 elétrons. Cálcio, seu número atômico é 20, então seu número de prótons também é 20. Ele perdeu 2 elétrons, né, ele ficou com 2 números de prótons a mais, então ele tem 18 elétrons. Zinco, número atômico 30, ele também perde 2 elétrons, então ele fica com 28. Alumínio, são 13, o seu número atômico, então 13 prótons. O que acontece? Ele perdeu 3 elétrons, então o seu número de elétrons é 10. Agora o chumbo, pessoal, o chumbo, ele tem 82 prótons, porque ele tem o seu número atômico é 82. Só que o que acontece? Ele ganhou, ele tem mais 4 prótons, então isso quer dizer que ele perdeu 4 elétrons. Então ele tem 78. Com relação ao cloro, agora a partir aqui do cloro é o que a gente tem os chamados ânions. Isso quer dizer que eles ganham elétrons, tá? Então eles ficam eletricamente negativos. Então, cloro, se ele tinha 17 prótons, ele ganhou um elétron, ele tem 18. Bromo, 35 prótons, ele ganhou um elétron, são 36. Flúor, ele tinha 9 prótons, então ele tem, né, porque não acontece nada com o próton. E ele ganhou um elétron a mais, então ele tem 10 elétrons. O oxigênio, 8 prótons, ele ganhou 2 elétrons, então ele tem 10 elétrons também. O enxofre, 16 prótons, ele ganhou 2 elétrons, então ele fica com 18. Nitrogênio, 7 prótons, e ele ganhou também, ele ganhou 3 elétrons, então ele fica com 10 também. Então, vou passar aqui no fim. Então, é dessa forma que, né, nós temos a resolução. Só para a gente frisar bem, para vocês saberem com relação a isso, quando ganha e perde elétrons, se ele vira um cátion, se ele vira um ânion. Então, é só para a gente fixar bem, para vocês entenderem muito bem isso. E com relação ao que a gente tem a representação aqui da representação dos íons, né? Por que fica ali mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, enfim, ou menos. Justamente ali está representando se ele ganhou ou perdeu elétrons. Então, quando, né, eu já tinha falado para vocês, quando a gente tem positivo, isso quer dizer que ele tem mais prótons, é a quantidade que ele tem a mais de prótons do que elétrons. Então, isso quer dizer que ele perdeu elétrons. Então, ele tem uma carga positiva a mais do que as cargas negativas, tá? Pessoal, com relação à estabilidade, então, dos átomos, né, vamos entrar nessa parte do conteúdo. Então, a principal característica que faz com que a água seja tão essencial para os seres vivos e para o ambiente é que ela tem a capacidade de dissolver várias substâncias. Por isso, esse líquido é conhecido como solvente universal. Então, ele dissolve, né, várias substâncias, justamente por isso que a água ela tem essa característica. Sempre que a gente falar sobre solvente universal, a gente não está falando da água, né? Ela tem essa característica. E essa característica, e outras propriedades, né, com relação à água, ela pode ser explicada justamente pela sua composição química. Vou colocar aqui para vocês. Então, cada molécula dessa substância apresenta um átomo de oxigênio central ligado a 2 átomos de hidrogênio, que a gente consegue observar aqui na imagem que eu coloquei para vocês, que a gente já falou sobre essas representações através de esferas, né? Dispostos de maneira que suas propriedades a tornam diferente de outras substâncias. Então, a combinação dos átomos dos elementos químicos hidrogênio e oxigênio. Então, na representação, a esfera vermelha, né, ela está representando o oxigênio,
E como nós temos 2 hidrogênios, a parte cinza, que é a esfera cinza, ela está representando justamente os 2 hidrogênios. Então, qual é a proporção que nós temos? Proporção de 2 para 1, 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Então, faz com que a fórmula química da água seja H2O. Tá? Isso é uma questão que a gente já tinha visto, mas é justamente essa propriedade com relação à composição química da água que faz ela ser esse solvente universal, tá? Pessoal, então continuando sobre a estabilidade dos átomos, né? Mas você sabe por que e como os átomos eles se unem? Então, na natureza, os átomos dos elementos químicos, em sua maioria, não são encontrados isoladamente, mas ligados uns aos outros, com exceção dos gases nobres. Então, o que acontece, pessoal? Como eu tinha explicado para vocês, né, mesmo a gente tendo na natureza vários elementos químicos que eles são naturais, mesmo assim eles sempre precisam se juntar com outros átomos, sendo do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes, para eles terem o que a gente chama da estabilidade, que eu já vou explicar um pouquinho para frente para vocês. Então, a gente sempre vai ter na natureza essa questão da junção de outros elementos químicos, né, eles estarem juntos. É o que a gente viu a questão da água, né, a gente viu a água que ela é formada por 3 átomos, onde esses 3 átomos, nós temos 2 substâncias, no caso a gente tem 2 elementos químicos diferentes, um deles acaba sendo o hidrogênio e o outro acaba sendo o oxigênio. E para ter essa estabilidade, que a gente já vai ver mais para frente com relação a essa ligação entre esses átomos, a gente precisa ter essa molécula, né, ter essa estabilidade, a gente precisa ter 2 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio. Então, só dessa forma você consegue ter a estabilidade que você precisa com relação a isso. Então, isso foi observado há muito tempo. Eles conseguiram observar que esses átomos eles têm essa característica, né, de eles se juntarem para terem essa questão da estabilidade. Tá? Então, nós temos uma exceção dos gases nobres. Eu até coloquei para vocês aqui os gases nobres, né, que nós temos na nossa tabela periódica. Então, eu vou falar um pouquinho deles para vocês. Então, entre todas as substâncias químicas conhecidas até o início da década de 1960, 6 foram formados por átomos isolados, ou seja, os átomos dessas substâncias não se combinavam com outros átomos, sendo inertes. Então, é a questão que nós temos justamente dos gases nobres, tá? Então, atualmente, isso, como foi colocado ali, foi em 1960, que eram 6 átomos, né, que eles observavam. E atualmente, né, a gente sabe pela descoberta de novos elementos químicos, eles acabam sendo 7. Então, o que acontece, né, com relação a toda essa estrutura que nós temos dos gases nobres? Então, eles, na natureza, a gente acaba encontrando eles isolados, né? Então, acaba encontrando eles sozinhos, eles não interagem com outros átomos diferentes deles. Então, é essa característica que a gente vai ver o que eles descobriram, né, com relação a esses... Opa, deixa eu voltar, passei sem querer. Então, o que eles descobriram, né, com relação a isso? Então, eles concluíram que essas substâncias, né, conhecida como os gases nobres, elas apresentavam grande estabilidade sozinhos, sem precisar interagir, como eu falei para vocês, com outros átomos de outras substâncias. Então, eles conseguiram observar isso, que eles tinham uma grande estabilidade. E aí, assim, né, surgiram as primeiras teorias que usavam a questão de cada, né, para explicar a ocorrência entre cada ligação, entre cada átomo, né, de forma particular. E com base nesse raciocínio, né, levando em conta todas essas propriedades relacionadas à química, aos elementos, dependiam da distribuição, no caso, da distribuição dos elétrons na camada de valência, né, que nós sabemos agora, na camada mais externa dos seus átomos, para eles se ligarem. Então, foi isso que eles observaram. Então, dependendo dos elétrons, qual era a sua camada de valência, era um comportamento que eles teriam, tá? Então, a regra daí foi conhecida como a regra do octeto, tá? E essa regra, pessoal,
ela é bem aceita para introduzir o conceito de ligações químicas. E ela explica também a formação das maiorias das substâncias formadas na natureza. Então, é uma teoria super aceita para ter o comportamento, né, para explicar a relação das ligações químicas, qual é o comportamento que nós temos desses átomos. Então, o que diz a regra do octeto? A fim de adquirir a condição de estabilidade, isso é, de obter a configuração eletrônica igual à camada de valência de um gás nobre, os átomos não estáveis ligam-se uns aos outros. Então, o que acontece, pessoal? Essa regra do octeto, ela é chamada justamente assim, porque se vocês observarem, né, se vocês tiverem a tabela periódica e vocês verem a questão dos gases nobres, eles, como eu falei, eles ficam estáveis sozinhos, só com os átomos deles. E se vocês observarem, a camada de valência da maioria dos gases nobres é 8, com exceção do hélio, que é 2. Tá? Então, todos os outros gases nobres, a camada de valência deles, eles vão ter 8 elétrons na sua camada mais externa. E só o hélio que vai ter 2 elétrons. Então, o que eles observaram era isso, que a maioria dos átomos, eles se juntam com outros para eles terem essa característica, para eles absorverem essa questão, para terem esses 8 elétrons na camada de... esses 8 elétrons, né, que eles precisam ter na camada de valência, ou alguns, no caso 2, para se igualarem ao hélio, que acaba tendo 2 elétrons nessa camada. Então foi isso que eles observaram. Então a regra do octeto, ela fala exatamente isso. Para eles terem essa estabilidade, eles acabam se juntando para terem a mesma característica, né, outros elementos, no caso que a gente está falando, a gente não está falando dos gases nobres. E todos os outros elementos da tabela periódica, sendo metais ou não metais, a característica que eles têm é justamente isso, eles se juntarem, né, com os seus átomos na natureza, com outros átomos, justamente para eles terem essa característica, essa configuração igual à camada de valência dos gases nobres. Então, por isso que foi chamada a regrinha do octeto. Então, embora existam muitas exceções, essa teoria é válida para os elementos representativos, né, que a gente já falou na outra aula lá sobre a tabela periódica. Então, que esses elementos representativos, né, eles vão dos grupos 1, 2 e do 17, do 13, desculpa, até o 17. Por que não vai até o 18? Porque o 18 a gente já falou que são os gases nobres, né, você já sabe. Então, essa característica que a gente vai estar observando com relação a essa regra do octeto, né, essa questão válida de como eles se comportam, a gente vai observar justamente nesse grupo. Então, cujos elétrons de valência podem ser demonstrados de maneira simplificada por estruturas de Lewis. Então, o que seria essa estrutura, pessoal? Opa, passei aqui antes, não era para ter passado. Então, o que a gente observa? O que seria essa estrutura de Lewis? Tá? Assim, para descrever, então, com relação aos elétrons mais externos, no caso, a configuração ali da camada de valência do elemento químico, Lewis, ele introduziu um sistema prático, né, onde a gente encontra o quê? Ao redor do símbolo do elemento químico, que vocês podem observar, ó, nós temos os símbolos dos elementos químicos. São colocados os elétrons mais externos, então são os elétrons da camada de valência. Então isso que a gente tem nessa estrutura de Lewis, essa estrutura representativa com relação à camada de valência e os seus elementos químicos, tá? Então a gente pode observar desses grupos que eu falei para vocês, do 1 ao 2, do 13 ao 17, até os gases nobres, né? A gente consegue observar aqui, ó, o hélio com seus 2 elétrons na camada de valência, e os outros gases nobres com 8 elétrons na camada de valência. Então, essa representação de Lewis mostra justamente isso. Então, a gente sabe, por essa representação, que todo esse grupo, eles têm um elétron na camada de valência, 2 elétrons, que isso a gente já viu na outra aula sobre a tabela periódica, né? A gente já falou sobre isso, mas ó, vocês estão vendo que cada esfera representa justamente o elétron, então ele é disposto justamente em volta desse símbolo do elemento, para fazer essa representação. Tá? Então, essas esferas que vocês estão vendo, essas bolinhas vermelhas, elas representam justamente os elétrons da camada de valência. E é importante porque é dessa forma que a gente vai conseguir observar qual é o jeito que eles se manifestam, qual é o jeito que eles interagem com outros elementos químicos, que aí a gente vai ver aqui no outro slide.
Então, de acordo com a regra do octeto, pode-se afirmar que átomos dos elementos dos grupos 1, 2 e 13, a maioria, né, são metais que nós temos aqui, com exceção aqui, né, que nós temos do boro, tendem a perder ou ceder elétrons formando cátions, tá? Então a tendência deles, porque eles têm um elétron, 2 elétrons e 3 elétrons na camada de valência. Então a característica deles é eles formarem cátions. Seriam o quê? Justamente perder esses elétrons. Então eles têm a tendência dos elementos químicos que eles se juntam na natureza, é justamente ceder esses 3 últimos elétrons que eles possuem, que seria essa camada de valência. Então é essa característica que a gente consegue observar, tá? Então por isso eu coloquei aqui para vocês, até destaquei ali em vermelho, para vocês verem isso. Agora com relação, pessoal, a outra regra que nós temos. Então os átomos dos elementos dos grupos 15, 16 e 17, em geral, não metais, tendem a receber elétrons formando ânions. Então o que acontece? O que a gente consegue observar? Então aqui, 15, né, 16 e 17. Então o que a gente consegue observar nesses grupos, pessoal? A gente consegue observar que esses grupos... Opa, a gente consegue observar que esses grupos, eles acabam tendo, no caso, o grupo 15, né, que nós temos aqui, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. O 16, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. E o 17, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, o que é mais fácil para ele? Ele perder, né, no caso aqui nos grupos, vamos pegar o grupo 15. O que é mais fácil? Ele perder 5 elétrons, né, ou ele ganhar 3 elétrons para ele ficar estável. Então, é isso que acontece. Lembrando que eles precisam ficar com 8 elétrons, né? Então, o que fica mais fácil? Ele ganhar ou ele perder essa questão dos elétrons? Isso vai depender de quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então, como eu falei para vocês lá, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, eles têm até 3 elétrons na sua camada de valência. Então, é mais fácil eles perderem 3 elétrons do que eles ganharem lá 7, 6 ou 5 elétrons. E aí, aqui a partir do 15, o que a gente tem? A característica justamente que a tendência deles é ganhar. É mais fácil eles ganharem do que eles perderem esses elétrons. Que eles vão perder, né, se fosse o caso para eles perderem, eles iam ter que perder muito mais elétrons do que eles precisavam ganhar. Então, o mais fácil é eles ganharem esses elétrons. Então, no caso, no grupo 15, ele acaba ganhando 3 elétrons. No grupo 16, ele acaba ganhando 2 elétrons. E no 17, ele ganha 1. Como eu já falei, gases nobres estão ali estáveis. Outra coisa, pessoal, que eu quero falar pra vocês, eu falei do 1, do 2, do 13, do 15, do 16 e do 17. Eu não falei do 14, porque do 14 vai depender de qual é o tipo de ligação que você vai ter. Mas, na maioria das vezes, eles têm a maior tendência para ganhar elétrons do que para perder, tá? Porque, como eles têm 4 elétrons na camada de valência, então já não fica aquela teoria como eu falei pra vocês, é mais fácil ganhar ou perder, eles estão ali no meio termo, mas a grande maioria, a tendência deles é de ganhar elétrons, tá? Então, nesse grupo, os elementos que nós temos aqui no grupo 14. Aí você tem que observar o tipo de ligação, que aí a gente vai ver isso mais pra frente, tá? E aqui, pessoal, com relação a ligações químicas, então eu só vou dar uma introdução do que a gente vai estar observando na próxima aula, tá? Então, dependendo dessa tendência, como eu falei pra vocês, deles ganharem ou eles perderem elétrons, com relação a isso, a tendência também que a gente tiver com relação a se eles são metais ou não metais, a gente vai ter o tipo de ligação. Então, a gente pode ter a ligação covalente, a iônica e a metálica. Então, a partir das próximas aulas, é nessa ordem que a gente vai estar estudando as ligações químicas, tá? Ligação covalente, pessoal, qual que é a característica dela? É a característica que a gente vai ter elementos que são não metais, então a tendência deles é de receber elétrons, e dessa forma que eles fazem esse recebimento de elétrons, a gente vai ver que é feito um compartilhamento entre um elemento químico e o outro, tá? A ligação iônica,
Então, geralmente na ligação iônica, pessoal, a gente vai ter um metal e um não metal. E a tendência que nós temos é justamente o metal ele perder elétrons e o não metal ganhar esses elétrons, que é o que a gente já estava falando ali dos grupos, o que eu acabei de explicar para vocês. E na ligação metálica, como o nome já diz, é a ligação quando a gente tem elementos químicos, os dois eles são metais. E aí nessa questão das ligações metálicas, nós não temos a regra do octeto, tá? Então eles são formados de uma maneira diferente, que a gente acaba encontrando. Então você acaba não tendo essa regra do octeto, a gente vai ver mais pra frente essa característica. Elas formam o que a gente chama de ligas metálicas, também são vários metais interagindo entre eles. Então a gente vai observar isso mais pra frente, tá? Pessoal, eu coloquei um exemplo aqui pra vocês, só pra vocês observarem mais ou menos o que a gente viu, né, na nossa aula e como que vocês vão utilizar isso com relação ao exercício, tá? Então, o exemplo aqui. Na tabela periódica, há alguns grupos de elementos químicos com tendência de doar e outros de receber elétrons. Complete o quadro a seguir registrando a quantidade de elétrons de valência existente em cada grupo, e indicando se os elementos desses grupos têm tendência de perder ou de ganhar elétrons. Represente também a carga de cada íon correspondente. Tá? Então, você vai colocar se ele é positivo ou negativo com relação a isso. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Os grupos, né, da nossa tabela periódica, e aí a gente vai observar quais são os elétrons de valência deles, qual é a tendência, se é ganhar ou perder elétrons, e qual é a carga, né, se é positiva ou negativa. Então vamos lá para o primeiro, o metal alcalino. Então, se vocês forem observar na apostila, a gente já falou sobre esses grupos, né, os metais alcalinos, eles ficam lá no primeiro grupo. Então, se ele está no primeiro grupo, a tendência dele no caso, né, os elétrons de valência dele é 1. Então, o grupo 1, nós temos um elétron na camada de valência. Qual é a tendência dele, pessoal? Se ele tem um elétron, a tendência dele é justamente perder esse um elétron, foi o que eu falei para vocês. É mais fácil ele perder do que ele receber 7, tá? Se ele perde elétrons, pessoal, isso quer dizer que ele vira o quê? Um cátion. Então, ele tem um próton a mais do que a quantidade de elétrons que ele possui, tá? Então fica a carga 1 mais. Metal alcalino terroso, pessoal. Esse metal, né, esses metais, no caso, eles fazem parte do grupo 2. Então, se eles fazem parte do grupo 2, eles têm 2 elétrons na camada de valência. Qual é a tendência deles também? O que é mais fácil? Eles ganharem 6 elétrons para ficarem estáveis, ou é mais fácil eles doarem esses 2 elétrons? Então, é mais fácil eles perderem, né, eles doarem esses 2 elétrons. Então, se eles perdem, eles também são formados, né, o íon deles é um cátion. Então, ele fica com a carga positiva. O grupo do alumínio, pessoal. O grupo do alumínio é o mesmo grupo do boro, que eu tinha falado para vocês na outra aula. Esse grupo, pessoal, é o grupo 13, tá? Então, esse grupo 13, a gente viu que ele tem 13 elétrons na camada de valência. E segue a mesma regrinha. O que é mais fácil, né? Ele doar 3, perder, no caso, né, 3 elétrons, ou ele receber 5. Então, é mais fácil ele perder esses 3 elétrons. Então, se ele perde, ele também é um cátion, então ele fica 3 mais. Então, ele fica positivo. A sua carga é positiva. Grupo do nitrogênio, pessoal. O grupo do nitrogênio é o grupo 15. Então, lá no grupo 15, nós temos quantos elétrons na camada de valência? 5. Então, a tendência deles aí já muda. Por quê? É mais fácil ele perder 5 elétrons para ele ficar na regra do octeto, né? Lembrando o nome octeto 8. É mais fácil ele perder esses 5 elétrons ou ele ganhar 3 elétrons para ele ficar estável. Então, é mais fácil ele ganhar 3 elétrons. Então, ele ganha. Então, esse grupo, eles ganham os elétrons. Se ele ganha, pessoal, ele vira um ânion. Então, a sua carga é negativa. Então, ele ganhou elétrons, ele ganhou mais cargas negativas. O calcogênio, pessoal, o calcogênio ele faz parte lá do grupo 16. E o grupo 16, nós temos 6 elétrons na camada de valência. Qual é a tendência deles, pessoal? Né, também é mais fácil eles ganharem 2 elétrons ou eles perderem os 6 para eles ficarem estáveis. É mais fácil eles ganharem 2 elétrons, tá? Então, essa é a característica dos calcogênios. E a carga também, eles
eles são formados, né, acabam virando ânions, porque eles ficam com a carga negativa. E os halogênios, pessoal, os halogênios são lá do grupo 17. Se é do grupo 17, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Qual é a tendência deles? É a mesma coisa, é mais fácil eles receberem um elétron para ficarem com 8 elétrons, eles ficarem estáveis lá na regra do octeto, do que eles perderem esses 7. Então eles ganham um elétron. Eles também viram um íon, né, chamado de ânion, eles ficam com a carga negativa, tá? Pessoal, esse foi um exemplo, então, para vocês. Aí, lógico, né, tem que passar para vocês as nossas atividades. Com relação às atividades, pessoal, vocês podem fazer a partir de agora todas as atividades de vocês na apostila. Eu sei que na turma de vocês tem bastante gente, às vezes a gente tem algumas questões ali que eles pedem para fazer no caderno, mas se vocês observarem, muitas vezes tem espaço, né? Eles querem que você desenvolva ali no caderno, mas tem espaço para você fazer ali mesmo na apostila. E tem gente, né, que quando corrigir a apostila, que às vezes faz ali no post-it, é legal também. Isso tudo o que, pessoal? Para facilitar quando a gente for fazer a correção, né? Você sabe que mês que vem a gente vai fazer a correção de todas essas atividades que a gente tá pedindo agora para vocês na apostila. Então fica mais fácil vocês trazerem só a apostila do que ter o caderno, que daí não tem a questão ali junto para corrigir. Então a partir de agora vocês podem fazer a atividade de vocês tudo na apostila e no livro de atividades, óbvio, né? Então vocês não precisam mais utilizar o caderno. Aí só se for, né, alguma coisa, se passar a pesquisa, mas isso a gente vê mais pra frente. E também vocês sempre colocarem a data, tá, pessoal? Não esqueça de colocar a data na apostila pra ficar ali registrado que foi, né, a atividade de qual dia. Fica até mais fácil, mais organizado pra vocês. Então lá, a atividade que eu quero que vocês façam da apostila, os exercícios 1, 4, 5 e 6, que foram exatamente os conteúdos que a gente viu até agora, das páginas 16 a 18, tá? Os outros ali, o 2 e o 3, é porque eles fogem do que a gente viu, fica para a próxima aula. E do livro de atividades, os exercícios 1, 2, 3 e 5, da página 5, tá? Então, por hoje são essas atividades, pessoal, que eu vou pedir para vocês. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.